E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver as aulas 3 e 4 aí do nono ano, tá? Que é sobre a aplicação da parte toda da fração, né? A aplicação e o significado, tá bom? Então a gente vai ver sobre frações equivalentes, né? Então fração equivalente são frações que representam a mesma parte do total, apesar de ser utilizado por números diferentes, né? Então, essas três frações aí, elas representam a fração, são equivalentes à fração 1 sobre 2, a fração meio, todas elas representam a metade, né? 1 é metade de 2, 3 é metade de 6, 6 é metade de 12, tá bom? E aí tá uma dica aí, ó, né? Para encontrarmos frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Como assim? Então, se a gente tem a fração 2 terços e eu quero achar uma fração equivalente a ela, o que eu posso fazer? Multiplica o numerador por 2, por exemplo, e o denominador também por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, a fração 2 terços é equivalente à fração 4 sextos. É só com 2? Não, qualquer número, tá? Se a gente multiplicar aqui por 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Também acha a fração equivalente, ok? A gente também consegue achar a fração equivalente simplificando. Às vezes a gente tem uma fração com denominador alto e a gente precisa simplificar. Por exemplo, aqui a fração 4 oitavos. Então eu posso achar uma fração equivalente simplificando ela, deixando ela com números menores. Então aqui o 4 é par e o 8 também é par, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Tá? A gente pode reduzir ainda mais. O 2 e o 4 ainda é par, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Professor, eu poderia ter dividido direto aqui a primeira fração por 4? Sim, não tem problema nenhum, tá? Se aqui a gente dividisse aqui por 4, né? Divide por 4, a gente ia chegar no resultado final aqui direto, beleza? Aqui está falando de fração como quociente, né? Uma divisão. A gente pode dividir os números da fração e encontrar um número decimal representante a ela, né? Correspondente a ela, tá? Então, quando pedir para transformar, para representar na forma de decimal, basta a gente dividir. Por exemplo, a fração 2. Vou pegar aqui a fração 2 terços, né? Eu posso dividir esses números e colocar a representação. Na aula passada tem uma atividade assim, né? Se eu não me engano. Então, 2 dividido por 3, o 2 não dá para dividir e acrescenta um zero. Aquele esqueminha lá. 0 e vírgula, e aí vai dividindo, né? 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 sobra 2. Acrescenta um zero de novo, dá 6 de novo. A dízima periódica, que vocês já conhecem. Beleza? Agora a gente vai ver algumas atividades. Simplifique as frações abaixo, tornando-as irredutíveis. Então a gente vai estar... Como que vai simplificar? Como eu acabei de explicar ali em cima, tá? A gente vai, então, dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então é isso que a gente tem que fazer para simplificar, tá? Então vamos lá, vou pegar alguns exemplos aqui. O 11 e o 33. Como que eu sei por qual número que dá para dividir? Tem algumas regrinhas, no caso, que vocês já estudaram. Qualquer coisa dá uma pesquisadinha na internet aí para lembrar. Mas algumas são mais básicas, assim. Se o número de cima e o de baixo é par, dá para dividir por 2, tá? Aí divide 2 dividido por 2, coloca o resultado na frente. 10 dividido por 2, coloca o resultado embaixo. Então, se o número é par, dá para dividir por 2. Essa é a primeira coisa. Aqui na letra A, o 11 e o 33. O 11 é número primo. Então, o 11 só dá para dividir por 11. E o 33, nesse caso, ele é múltiplo de 11, né? 11 vezes 3 dá 33. Então, também dá para dividir por 11. Então, 11 dividido por 11, 1. 33 dividido por 11, 3. Então, corresponde à fração 1 terço. Tá bom?
Para dividir por 3, alguns números que são mais baixos, a gente pode pensar o seguinte: basta estar na tabuada. Por exemplo, o 15 está na tabuada do 3, né? O 15 está na tabuada do 3. Então eu consigo dividir o 3 e o 15 por um mesmo número, pelo 3. Tá? Aqui o 50 e o 32 é par. Então aqui no caso a gente pode ir simplificando. 50 dividido por 2, 32 dividido por 2. Se der para dividir mais de uma vez, a gente pode fazer isso, tá? Igual aqui na letra D, ó. Na letra D, a gente tem o 8. Se vê que dá para dividir por 8 direto, beleza. Mas se não, eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. E posso dividir mais uma vez, né? Ou se eu perceber aqui que dá para dividir por 4, divide por 4 e já coloco o resultado, beleza? Continuando aqui. Atividade 2 vocês têm 3 figuras, 1, 2 e 3, e é para representar a fração. Essa parte que está em verde representa que fração da figura 1, né? Qual é a fração que representa a figura 1? Então, no caso, a parte verde. A figura 1 tem 4 faixinhas. 4. Está dividida em 4 partes. Essa é o todo, né? 4 partes. E está pintada quantos? A quantidade que está pintada a gente coloca em cima, certo? Mesma coisa aí para as demais figuras, tá bom? Conta quantos quadradinhos tem. É a parte que vai no denominador, embaixo, tá? E quantos que estão pintadas a gente coloca em cima, beleza? Bom, o que você observou em relação às frações que representam as 3 figuras, 1, 2 e 3? Aí no caso a gente vai observar, se a gente comparar essas partes, né? No caso, essas frações elas são equivalentes, tá? Vocês vão observar que uma fração aí é equivalente à outra. Questão 3. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? Equivalente a 2/3. O que eles vão ter que fazer? Vai ter que achar uma fração equivalente a ela, usando o procedimento que eu expliquei lá. Então, vocês têm o 2/3, né? Vai ter que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor. E achar uma fração equivalente a elas. É uma opção, tá? Outra opção é simplificar as frações que vocês têm na alternativa, né? Pega o 4/9, vê se dá para simplificar, 8/6, vê se dá para simplificar. Qual que dá para simplificar para chegar na fração 2/3? Ou multiplica por 2, vê se vai dar certo. Se não achar nenhuma, multiplica por 3, né? Até achar uma fração equivalente a ela. O 2 não deu certo, vai dar 4/6. Opa, 4/6 não tem na resposta. Multiplica por 3. Até ver se chega numa fração que vocês têm aí. Questão 4. Complete. 1/3 de 600 corresponde a 1/3 de 600. Basta a gente pensar na multiplicação. Sempre que tiver a palavra de, né, 1/4 de alguma coisa, a gente vai usar a multiplicação, tá? Então 1/3 de 600 é 1/3 vezes 600. Como que a gente resolve isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir 600 por 3, né? Porque aqui é um só. 1 vezes 600 dá 600. Dividido por 3. Quanto que é 600 dividido por 3? 200. Beleza? Então vocês vão fazer isso com os demais. Professor, e a letra D, que é 2/5. Então 2/5 vezes 1000. Então a gente vai fazer 2 vezes 1000, 2000, dividido por 5. Divide 2000 por 5. E aí vocês vão fazendo todos os outros aí, tá? É o mesmo esqueminha, é só para treinar. Questão 5.
Vamos considerar que esse círculo representa o total de 320 estudantes de uma escola. Aí no item A, quantos estudantes cada cor representa? Então o que a gente tem que perceber é que esse círculo, essa parte laranja que está maiorzinha, né? Essa partezinha aqui, ela corresponde à metade do círculo, não é? É a metade do círculo. Essa parte aqui e essa outra parte cinza aqui corresponde à outra metade, as duas juntas, né? Então, cada parte dessa seria a metade da metade. Então, é a mesma coisa a gente dividir a figura em 4 partes. Então, quantos estudantes correspondem a cada cor da figura? No caso da figura laranjinha aqui, seria 320 dividido por 2, né? A metade da figura. E as outras duas, tanto a amarelinha quanto a cinza, é 320 dividido por 4, né? Na letra B está perguntando da fração. Como a gente já entendeu ali na letra A que é dividido ao meio e dividido em 4 partes, a gente pegar aqui essa figura, né? Continuasse ali, ó, ela seria dividida em 4 partes. Então o que a gente vai pensar? A parte laranja, ela corresponde, no caso, à fração 1 sobre 2. 1 sobre 2, que é a metade, não é isso? Aqui foi dividido em 4 partes, 1/4, certo? E a cinza também. Aí vem alguns probleminhas para a gente estar analisando, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas isso aqui é matéria lá do 7º ano. Eu até trabalhei com vocês isso, né? A turminha do 9º A, a turminha do 9º C um pouco menos, mas também trabalhei o ano passado. Ou a professora Tamires trabalhou no 7º ano, tá? Então, na escola de dança Seja Feliz, há 10 rapazes e 30 moças. Encontre a razão entre o número de rapazes e o de moças. Então, a razão também é representado por uma fração, tá? Entre o número de rapazes primeiro e o número de moças. Então, quando a gente vai montar uma razão, a gente tem que seguir a ordem. Rapazes primeiro, ó, rapazes. Então, o número de rapazes vem em cima, 10. O número de moças vem embaixo, 30. No denominador. Porque quando a gente falar em razão, a gente tem que seguir a ordem que está pedindo, tá? Então, qual a razão? 10 30avos. Será que essa fração a gente consegue reduzir? Consegue, tá? Quando tem zeros aqui, basta a gente dividir por 10, né? Dividir por 10, a gente pode cancelar esse zero aqui. Ó, cancelei. Eu sou mal, cancelei o zero da fração. Então, no caso, 1/3. Tá certo? Essa é a razão. Então, sempre que pedir razão, a gente tem que fazer essa colocação. Ver a ordem que está a frase. Se der para simplificar a fração, a gente simplifica, tá? Então, a razão pode ser representada na forma de fração e ela também pode ser representada na forma de número decimal. No caso, 1/3, se a gente dividir 1 por 3, vai dar 0,333333333, uma dízima periódica, tá? Que também pode ser colocado na forma de porcentagem. Para fazer em porcentagem, é só a gente fazer vezes 100, dá 33,33%. São algumas formas de representar a razão. Mas aqui o suficiente, aqui, por causa da matéria, seria 1/3. A cidade de São Paulo possui uma área territorial de 1.521.110 km². A população estimada no ano de 2019 era de 12 milhões... Opa, aqui eu li, acho que li errado aqui, mas não tem problema. 12.252.023 pessoas. Considerando esses dados, qual é a densidade demográfica da cidade de São Paulo?
densidade demográfica, a gente divide o número de habitantes, vou trocar a corzinha aqui, a gente divide o número de habitantes pela área ocupada. Então vocês vão usar a calculadora, divide esses dois números aí, 12 milhões, que é o número de pessoas, dividido pela área. É só fazer a divisão. Questão 8. O salário mensal de Jonatas é de R$ 3.600 e ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do seu carro. Quantos reais ainda sobram do salário de Jonatas? Tem duas maneiras de fazer, ou outras maneiras, mas... Voltando aqui, Então, uma das maneiras de fazer é a seguinte: se o salário total dele é 3.600 e ele gasta 2/5, eu posso calcular o quanto que ele gasta, né? 2/5 de 3.600, como a gente já viu no exercício lá anteriormente. Só que o que está perguntando é quantos reais sobram. Então, para a gente fazer uma conta só, o que a gente pode pensar? Se ele gasta 2/5, é o gasto dele, quanto que sobra? Então quer dizer que vai sobra 3/5, né? Porque se ele gasta 2 partes de 5, vai sobrar 3. E 2 com 3 vai dar o total de 5 partes, né? Então basta a gente calcular quanto que é 3/5 de 3.600. Então a gente vai fazer 3/5 vezes 3.600. É uma forma de fazer, tá? E aí faz da forma que a gente fez lá no exercício lá anteriormente. Multiplica 3.600 vezes 3, o resultado divide por 5. E aí a gente já tem o valor que vai sobrar do salário dele. Questão 9. Na rua onde Clara mora há 70 construções, entre casas e prédios. O número de casas é igual a 5/7 do número de construções. Aí está perguntando, o número de casas nessa rua então aí no caso 5/7 do número de construções são 70 construções. Então eu tenho que calcular quanto que é 5/7 de 70, tá? Então basta multiplicar 5/7 vezes 70. Lembrando do que eu falei, sempre tem lá 5/7 do número de alguma coisa, basta a gente multiplicar. Então vai fazer essa continha aí, 5/7 vezes 70. 5 vezes 70, o resultado que der divide por 7, né? E aí vocês vão ter, no caso, o número de casas, tá bom? E para encerrar essas atividades da aula 3 e 4, a questão 10. Tá vendo que tem algumas questões aí de Saresp, né? Se tudo correr bem, né, a gente voltar, vocês fazem a prova do Saresp final do ano, né? Ano passado não teve para o nono ano, mas talvez esse ano tenha. Tomara que tenha, né? Tomara que volte tudo ao normal logo. Então a questão 10, para a gente encerrar hoje. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou. Então, quanto que é 1/4 de 1 quilo, 1 quilograma? Como as respostas aí, né, tá um número decimal, o que a gente pode pensar? 1 quilograma, 1/4 de 1 quilograma. Então é simples no caso, né? A gente não precisa nem transformar em gramas, nada. Eu posso pegar 1 quilograma são 1.000 gramas. 1/4 é só dividir por 4, né? É uma opção, a gente vai chegar na resposta também. Mas nesse caso, como é 1/4 de 1, 1/4 de 1 é 1/4, né? Se fosse 1/4 de 2, aí a gente teria que fazer a continha, né? 2 por 4. Mas 1/4 de 1 quilograma é 1 dividido por 4 mesmo, né? Divide 1 por 4, então. 1 dividido por 4. Tá? E aí vocês vão chegar no valor que tem aí. Tá certo? Então por hoje é isso. Até a próxima.